Olá, sejam muito bem-vindas a essa aula. Espero que vocês consigam absorver todo o conhecimento que eu estou vindo disponibilizar aqui para vocês. Gratidão, Nicole, por o convite. Estou muito honrada, muito feliz e vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Princípios da riqueza, do CLT ao digital com inteligência financeira. Então, pelo título, já deu para vocês terem uma ideia de como vai ser esta aula, que é de finanças focada para quem quer fazer uma transição de carreira com segurança. Muito bem-vindas, como eu já falei no início. Para quem não me conhece, eu sou a Carla. Eu sou formada em marketing digital, sou educadora financeira estratégica. Desde 2019, eu venho estudando sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre investimentos. E desde 2022, eu venho idealizando projetos de fato nessa área. Então, hoje eu atuo 100% em home office, com a graça de Deus. É a melhor coisa que a gente pode fazer, que nem para mim foi a melhor coisa. Acredito que muitas de vocês querem também trabalhar em home office, né? Até como closer, vai ser. E estou há 3 anos trabalhando em home office como assistente pessoal. E também vou ser colega de vocês aí nessa profissão de closer. Então, vamos adiante. Não existe liberdade sem consciência financeira. A transição para o digital não é só sobre ganhar mais, é sobre criar uma base sólida que sustente a sua vida, os seus sonhos e a sua independência. Muitas vezes a gente vê o digital só como uma forma de renda extra, mas a gente precisa não só ficar pensando em gerar mais renda, mas também saber gerir, né? Quem não sabe administrar o pouco não vai saber administrar o muito. Então, para que serve o dinheiro? Vamos começar do princípio, porque muita gente já se confunde por aí e vocês vão me entender por quê. A primeira coisa que o dinheiro serve, né, é para as nossas necessidades básicas. Então, para a gente ter a nossa sobrevivência. Ali, a comida, a moradia, a saúde. Então, necessidades básicas, o primeiro. O segundo é realizar os nossos sonhos. Então, fazer aquela viagem, poder escolher em qual restaurante vai, se dar um bom presente de aniversário, ter conforto na sua casa e, principalmente, como eu falei, ter o poder da escolha. Para mim, o dinheiro é muito significativo quanto a isso. A gente poder ter ali a nossa liberdade para poder fazer o que a gente quiser com o nosso dinheiro, não sair gastando em coisas, mas fazer também experiências, proporcionar experiências para as pessoas que a gente ama. E terceiro é ajudar as pessoas. Então, depois de necessidades básicas, realizar os nossos sonhos, ajudar pessoas. Então, apoiar alguma pessoa da nossa família que precisa, ajudar causas aí na cidade, né, que sempre tem algum engajamento, alguma instituição que a gente pode ajudar, que nem eu aqui tenho um lar de idosos do outro lado da rua, então sempre a gente tem como destinar uma parte para a doação. E assim gerar um impacto positivo na vida das outras pessoas. Porém, o que é importante, um ponto de atenção aqui, é que, às vezes, a gente não ganha nem bem para a nossa necessidade básica e a gente já está querendo ali na família salvar todo mundo. Então, respeite essa ordem.
Primeiro, prioriza você, né? Garantir a tua segurança, a tua saúde, a tua moradia. Depois, realiza os teus sonhos, se coloca em primeiro lugar na tua vida. E terceiro, aí sim, ajuda pessoas, certo? Organização, o sistema que liberta. Então, aqui é um ponto muito importante a clareza. Nos atendimentos que eu faço de consultoria, de mentoria, eu vejo que as pessoas têm dificuldade de ter essa clareza, porque muita gente, inclusive, que eu converso assim no dia a dia, falam: nossa, eu não sei nem bem quanto eu ganho e nem quanto eu gasto. Quanto eu gasto, eu tenho uma ideia, mas eu nem sei quanto eu ganho direito. Aí eu falo para elas assim: nossa, mas como é que tu sabe se tu está trabalhando só para pagar contas ou se tu está tendo lucro? Então, é muito importante a gente ter clareza. Então, aqui eu trouxe diferenciar 3 caixas, abre aspas. Na mentoria e nas consultorias, eu uso um método que é o 50, 30, 20. E o que significa isso? É você pegar ali as suas despesas, mapear elas numa planilha que já vai te dar ali o número certo de quanto tá cada percentual, e 50% vai para as tuas necessidades básicas, 30%, que daí é para aquelas coisas que são água, luz, telefone, aluguel ou prestação da casa, aquilo que você precisa para viver, mercado, o essencial. E segundo, para aquelas coisas que não são de primeira necessidade, que são importantes, mas não são de primeira necessidade. Que aí se encaixa a academia, né? Em alguns casos é bem a questão de saúde mesmo, livros, cursos, algo ali que vai te trazer uma realização pessoal, algum hobby que você faz que te custa dinheiro. Então, 30% para isso e 20% para coisas que são de investimentos, para você pensar na tua reserva de emergência, para fazer a tua transição de carreira, para te poder fazer uma reserva para o teu futuro e criar a tua própria aposentadoria. Então, isso é muito importante. A clareza, os números, as planilhas, eles vão te dar isso. E deixei em negrito, por ser também muito importante, a disciplina. A disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo se você não tiver com vontade. E isso cria paz mental. E paz mental libera espaço para a sua criatividade, para você empreender. Porque quando a gente vai trabalhar por conta, digamos assim, ter a nosso próprio negócio, a gente precisa de mais clareza ainda, de mais organização, de mais disciplina, porque não vai ter um chefe, um gestor ali te falando a todo momento, te cobrando ou te dizendo o que tu tem que fazer. Você vai ter que criar o teu sistema de organização e ser disciplinado para fazer ali ao longo do dia tudo o que precisa ser feito. Então, isso é um ponto também muito importante. Mindset vencedor. Aqui eu trouxe algumas coisas de crenças, porém, na plataforma aqui da Nick, vocês já têm uma aula bem aprofundada com uma outra colega também dessa área de finanças, e ela aborda muito sobre as crenças. Então, eu não adentrei muito nesta parte, eu só trouxe uma pincelada aqui para a gente falar bem sobre isso, de CLT e dessa transição. Porque o que é uma crença? É algo que a gente escutou a vida inteira como sendo uma verdade, mas você tem que sempre se questionar. Poxa, será mesmo que isso é uma verdade absoluta? Então, você questiona, você identifica
questiona, e depois você vai fazendo novas afirmações, vai saturando a sua mente até criar uma nova crença no lugar que seja positiva, digamos assim. Então, aqui eu trouxe de exemplo: se eu largar a CLT, vou perder a segurança. A gente tem essa falsa sensação, né? Mas não é assim, porque empreender não tem teto. Então, a gente tem muito mais tempo, muito mais liberdade para a gente criar e para a gente fazer aquilo que a gente quiser. Então, a nova afirmação seria: segurança não vem do crachá, vem da capacidade de gerar valor. E isso faz muito sentido, porque você vai estar passando o teu conhecimento, você vai estar ajudando a transformar a vida da outra pessoa, assim como o closer. A gente vai estar vendendo um produto capaz de transformar, de ajudar a vida dela. Então, isso é gerar valor, né? Faz muito sentido. Outra crença que a gente tem muito impregnado, assim, desde criança: dinheiro é difícil, tem que ser suado, tem que ser sofrido, né? Dinheiro não dá em árvore. Mas o dinheiro, a gente pode fazer dinheiro de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil. Em menos horas ou na mesma quantidade de horas, eu faturar o triplo do que eu faço hoje. Então, a nova afirmação seria: o difícil é viver sem o dinheiro. O dinheiro vem a mim de diversas formas, num fluxo abundante. Então, vocês que vieram aqui, talvez, do Reprograme-se, já vão ter mais essa mentalidade mais vencedora, digamos assim. Então, reprogramar a mentalidade para enxergar o dinheiro como nosso aliado. O que você acredita sobre o dinheiro é o teto que te limita quanto você pode conquistar aí na sua vida. Me digam se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo entender, captar a mensagem que eu estou passando aqui. Escrevam aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de ler depois os feedbacks de vocês, tá? Estrutura: construindo o digital como um negócio e não como um hobby. O que acontece? A gente vê, às vezes, o digital como uma possibilidade de complementar minha renda. Ah, eu vou fazer ali uma rendinha extra. Mas o digital é o que eu vejo, o que eu percebo, que é o lugar onde é um oceano azul de possibilidades. Você precisa de muitos ingredientes ali, claro, para construir riqueza. Mas não tem dúvidas, comparado a um negócio físico ou a ser CLT, que é um negócio extraordinário para a gente criar a nossa vida de riqueza e a nossa vida de abundância, em todos os sentidos, de tempo, de liberdade, de dinheiro, seja o que for. O digital exige a mesma seriedade de qualquer outro negócio. O que acontece é que muitas vezes é o seguinte: o digital, as pessoas veem como uma renda extra. Mas se ela mudar essa mentalidade e começar a ver, bom, eu vou começar de fato a construir um negócio, ela não vai olhar tanto para o valor ali do curto prazo e vai começar a estruturar uma esteira de produtos, que, como a Nicole está fazendo, como eu tenho feito também com a parte de educação financeira. Enquanto eu trabalho de assistente, eu estruturo o meu negócio para ir cada vez mais para o digital. Por isso, eu vim também para esse mundo de closer, para adentrar mais ainda, porque vendas é o coração de um negócio. Então, tenha clareza ali dos seus custos, controle entradas e saídas de forma organizada, de forma separada. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Faça gestão. Então, separe o lucro, reinvista no teu negócio,
não faz aquela salada de fruta que a maioria dos empreendedores fazem, que é pegar a conta da empresa, ou às vezes nem tem conta da empresa, faz tudo de uma conta só, sabe? Estipula um prolabore, estipula um dia do mês para pagar o teu salário e tenha perspectiva de crescimento, tenha metas, né? Faça ações diárias, que nem eu indico sempre para as minhas mentoradas, uma vez na semana, olhar para os seus gastos, olhar para as suas finanças, para os seus números, seja de pessoa física ou jurídica, já vai criando esse novo hábito na tua vida. Sempre aqui, nas sextas-feiras, hoje, inclusive, eu estou gravando, é uma sexta-feira, eu pego a minha planilha, abro o aplicativo do banco, porque a maioria é tudo Pix, e vou ali e alimento o que eu gastei de fruteira, o que foi de padaria, ou o que eu recebi naquela semana, se eu fiz alguma atividade ali de educação financeira. Isso é primordial para o negócio de vocês, certo? Para a estruturação do negócio de vocês. Tenham muito claro isso em mente, a ter controle, a ter gestão, por mais pequeno que seja, mas veja de uma forma macro, de uma forma de gestora mesmo, e pense em crescimento, sempre. E aqui eu trouxe também um planejamento estratégico para a tua transição de carreira. Para mim, isso é muito óbvio, porque quando eu fiz a minha transição de carreira, eu já tinha educação financeira clara na minha vida. Mas eu sei que para a maioria das pessoas não é assim. Então, eu vou contar um pouquinho de como foi a minha história para vocês se identificarem e também se colocarem no cenário e verem que faz sentido. Eu queria muito trabalhar em home office, era um desejo antigo. E aí eu comecei a fazer uns cursos de marketing pessoal, e eu estava numa época de reconstrução da minha vida após um divórcio. Um divórcio que foi, assim, terrível. Eu pensava assim, eu tenho capacidade para mais, eu posso mais, eu tenho tanto conhecimento, como é que eu posso monetizar isso? Então, e trabalhar em home office. Então, eu fui para a internet e achei um curso de assistente virtual. Foi um match perfeito ali comigo, com o meu momento e com tudo. Por quê? Toda a minha bagagem principal, 90% da minha trajetória profissional, ela foi em área administrativa. Então, secretaria, auxiliar administrativo, assistente de direção de hospital, né, de gestão ali hospitalar. Então, passou por vários ambientes, digamos assim, mas sempre foi burocracia, administrativo. Então, eu tinha muita competência e organização para isso. Tinha não, né? Tenho, modéstia à parte. E nesse período eu tomei a decisão. Eu pensei, eu vou fazer a minha transição de carreira. E eu estava num lugar, como eu falei para vocês, reconstruindo a minha vida e tal. Meu custo de vida era baixo, então foi uma ótima coisa, porque às vezes o que acontece? A gente ganha, fatura ali um pouquinho mais, já quer subir o custo de vida. E o pulo do gato é: suba o teu degrau ali, os teus ganhos, mas não suba total o teu custo de vida, se mantenha um pouco no mesmo, né? Faça investimentos ali inteligentes, mas não fique comprando futilidades para ser dublê de rico, digamos assim. Tenha muita consciência para você aproveitar as vacas gordas para criar ali a tua vida excelente aí do presente e do futuro. Mas voltando ali para a minha história, o que eu pensei? Vou fazer a minha reserva para a minha transição de carreira. Vou criar ali 6 meses de caixa, e já tinha até avisado lá no lugar onde eu trabalhava que eu ia ficar
ali uns meses e que eu ia sair. E é muito impressionante que quando a gente toma decisão, as coisas acontecem. Não sei como o lugar que eu estava foi vendido, então todo mundo recebeu rescisão, teve ali todos os direitos, seguro, tal. E eu, nessa parte de fechar o lugar onde eu estava, eu já fui trabalhar em home office. Então, naquele finalmente ali, já parou a produção, já parou tudo, eu já fui trabalhar em home office, ajudando eles nos trâmites, né, finais. E pude engordar ainda mais a minha reserva. Então, foi, assim, sensacional. Foi um presentão do universo. E é isso que eu digo para vocês. Tenham muito claro o que vocês querem, porque quando a gente toma a decisão, as coisas acontecem e tudo conspira a favor. Então, a transição não é pular de um barco para o outro sem construir uma ponte. Ah, eu vou pular ali e vou ver se vai dar certo. Não faça isso. Defina o custo de vida, o teu custo de vida, quanto tu precisa para viver todos os meses. Multiplica por 6, vai ter a tua reserva ideal. Entrar no digital enquanto ainda está no CLT, isso é sensacional. Às vezes a gente vê, ai que saco, ainda estou aqui, quero um emprego, quero ser closer ali, milagrosamente sair desse lugar que eu estou. Mas não, aproveita, organiza as finanças, organiza a casa, vai se aprimorando como pessoa, e aí depois tudo vai fluindo, vai criando a tua reserva, e tudo vai ser melhor depois, vai ser mais na paz. Então, guarde a tua renda como investimento no teu próprio negócio. Separa um valor da tua CLT para criar o teu negócio. Não é sobre pressa, é sobre estratégia, é sobre você mexer as peças corretas da tua vida. Então, começa a sair um pouco ali do teu dia a dia. Ai, tem que fazer, tô atrasada, sabe? Aquela coisa louca, assim, aquela rotina maluca. Sai um pouco disso, medita, começa a pegar um caderno e desenhar ali a tua transição de carreira. Ah, eu vou fazer isso, vou agir assim, assim, assado, vou fazer tal curso. Muito bem, estão aqui procurando conhecimento, se aprimorando. E vai fazendo os movimentos corretos até você chegar aonde você deseja. E mão na massa. Eu sou uma pessoa muito fazedora. Todos os cursos que eu faço, todos os livros que eu leio, eu procuro trazer aquele conhecimento para a minha realidade. Como que eu posso passar isso adiante? Eu crio uma aula falando sobre aquilo, eu crio um vídeo falando sobre aquilo. Eu estou sempre movimentando. Então, não adianta ser o louco do curso, criar uma obesidade mental e ficar de braços cruzados, tá aqui na mentoria da Nick, e ficar assim pensando que a vaga vai cair milagrosamente, né? Também não é assim. Você tem que se mexer, tem que ser mão na massa. Então, aqui eu trouxe exercícios para vocês. Um aviso, eu vou deixar essa aula disponibilizada em PDF embaixo, vou pedir para a Nicole colocar, e vocês vão poder imprimir, se quiserem, e revisitar todo esse ensinamento aqui. Passo 1, clareza de vida. Então, anote as suas despesas fixas mensais. Esse é o número da sua liberdade. Então, como eu falei lá no começo, implementa um método de organização. Se você não quer esse que eu sugeri, existem outros, mas começa aí uma organização. Se não quer na planilha, pega um caderno, pega um Notion, pega algum outro aplicativo, mas faça. Encontre o seu jeito, mas faça. 2, faça um diagnóstico rápido. Escreva quanto entra por mês, quanto sai e quanto sobra. Se não sobra, é sinal de alerta, né? Alerta vermelho.
Você precisa de organização urgentemente. Passo 3, reserva de transição. Como eu também já meio que introduzi antes, calcule as suas despesas fixas mensais, que são água, luz, telefone, moradia, mercado, ali o que tu precisa para manter a tua vida em andamento sem se descabelar. Multiplica por 6. Esse vai ser um número ideal e a sua meta mínima de segurança para migrar para o digital. Então, sabe, enquanto está formando, vai conciliando as duas coisas, ou se prepara para quando dá o salto ser certeiro. Vai dar o tiro, mira bem. Não fica ali, vou dar um tiro. Não, presta atenção no que está fazendo. Vai, sabe, mira o alvo e vai certeiro para atirar aonde tem que atirar, para fazer a coisa certa, para ter segurança. Passo 4. Pequena ação imediata. Defina uma coisa que você pode cortar hoje, que é um gasto que não te aproxima do teu objetivo. Então, agora, sempre que tu for encher o carrinho ali na Amazon, na Shopee, não sei qual o aplicativo aí que vocês compram, no Mercado Livre, sei lá, qualquer marketplace. Presta atenção e se faz essa pergunta. Será que isso aqui está me aproximando do meu objetivo de vida ou está me distanciando? Esse investimento que eu estou fazendo aqui, ele vai me fazer uma pessoa melhor? Ele vai me fazer ter uma presença melhor, um intelecto melhor? Ou é só uma futilidade? E faça uma renda extra que você possa criar nos seus próximos 30 dias. Então, você pode pegar coisas na sua casa, roupas com etiqueta que você não usa, vende. Tem o Enjoei, que é uma lojinha super boa, já comprei muita coisa ali, com preço bem acessível. É muito bom, inclusive livros. Se tu tá totalmente ali no vermelho ou empatado, o que tu ganha, o que tu gasta, começa a ver meios de criar uma renda extra enquanto a transição de carreira não vem, de fato. Conseguem perceber essa clareza e essa importância, né, de fazer todos esses movimentos aí? E o passo 5 é o compromisso. Anote uma data no seu calendário. Quando você terá sua primeira reserva de transição formada? Então, eu estou gravando essa aula em outubro de 2025. Se ponha uma meta. Até março de 2026, eu vou estar com a minha reserva formada e vou fazer a minha transição de carreira. Então, lembra, construa a sua ponte, a sua segurança, para fazer isso de uma maneira fluida, de uma maneira ali que fique tranquila. Principalmente se você tem família, marido, filhos, né? Não sei como é que é a tua realidade aí, mas para não sobrecarregar ninguém, para ser pacífico para todo mundo, certo? Não é sobre esperar o momento perfeito, é sobre criar hoje as bases para que o seu futuro aconteça com segurança. Então, é basicamente uma frase de compilado de tudo que eu falei aqui. Olha para a tua rotina, presta atenção o que está funcionando, o que não está funcionando. Olha a tua vida financeira com mais seriedade, chama o marido, conversem sobre o dinheiro. Isso é muito importante. Eu estou até pensando em criar algo para casais, porque essa parte de finanças afeta muito ali a nossa família, o nosso relacionamento, né? Todo o nosso dia a dia, impacta a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa produtividade, a nossa autoestima. Finanças é sobre isso, é um compilado de tudo isso. E hoje eu te mostrei aqui os princípios que podem transformar não só a tua transição, mas organizar a tua vida inteira. Porque uma vez que a gente adquire
a educação financeira incorpora na nossa vida, ela transforma. E eu sou a prova viva disso. Quando eu falei lá para vocês sobre a minha transição de carreira pós-divórcio, eu consegui me reconstruir muito rápido, entre aspas, porque eu já tinha educação financeira. Porque eu já sabia o que eu tinha que fazer quando começasse a faturar mais, quando a minha vida começou a entrar nos eixos de novo. Então, foi tudo diferente. Faz muita diferença implementar esse conhecimento na vida de vocês. E eu preparei um cupom de desconto exclusivo para você que quiser continuar comigo. Hoje eu tenho a consultoria em organização financeira, que é direto ao ponto, pessoa física, ali que envolve também alguns princípios do minimalismo, e tenho a mentoria, que é o meu processo mais robusto, mais profundo, que pega desde mentalidade até a parte de investimentos financeiros, passando por pessoa física, jurídica, metas, renda extra, vários pontos ali importantes. Então, eu estou dando um cupom para quem vier falar comigo, que disser que sou da mentoria da Nick, 40% off na consultoria e 10% off na mentoria. Muito obrigada pelo seu tempo, foi um prazer estar aqui com vocês. E deixo aqui as minhas redes sociais. O link é clicável tanto do YouTube quanto do Instagram. Vocês podem ir no meu YouTube, lá tem muito conteúdo bom, gratuito, sai vídeo toda semana. E no meu Instagram tem lá depoimentos, tem mais sobre a consultoria, sobre a mentoria, sobre insights que eu vou tendo ali durante os dias, sobre a minha rotina, como é que eu estruturo as coisas por aqui. Então, quem quiser ficar um pouquinho mais perto de mim, é só se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Vou parar de compartilhar aqui e desejo para vocês uma excelente transição de carreira e que vocês façam muito sucesso aí na vida de vocês, seja como closers ou em outro ramo de atividade que você aí mude, talvez, no meio do caminho.